acontece? A partir do momento que eu estudo a Bíblia com o entendimento da Bíblia, eu coloco em primeiro lugar a versão de Deus, em segundo lugar, a versão do escritor bíblico, e em terceiro lugar, a visão do leitor, que no caso somos nós. Então, nós temos Uhum. três visões, né? E vamos pensar nas três visões ao mesmo tempo, sempre. A visão de Deus, a visão de Tiago e a visão do Ramon e da Bia. Na visão do É. Ramon e da Bia, eu vou ler de novo o versículo 1 e 2. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Tiago está julgando. Julgando. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. O que que é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo um julgamento. Então a gente vai entender o porquê nós devemos julgar tudo o tempo todo, inclusive as pessoas. E o quanto isso é bíblico. Porém, tem um critério com o qual nós devemos fazer. Eu vou ler todo o capítulo 4 de Tiago e no final eu retomo e explico o porquê nós temos que julgar tudo e todos e o como nós devemos julgar tudo e todos. Ok? Versículo Uhum. 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. O que que Tiago está fazendo? Julgando. Vocês não recebem porque vocês são maus. Pedem para os seus próprios prazeres, ou seja, ele está sentenciando, vocês não pedem, não recebem por isso. Isso é um julgamento. 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Olha o que ele está fazendo. Vocês que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Isso é julgamento. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso é sentença e julgamento, certo, Bia? Forte, né, Bia? Muito, muito forte. Tu entende que eu já coloquei a visão de Deus, é como se eu tivesse colocado na Bia um óculos de Deus. E agora tu lendo esses quatro primeiros versículos, Bia, tu entende que Tiago está julgando o tempo inteiro? Sim, sim. Deus jogando luz e trazendo revelações. Tu entende o poder de interpretar a palavra de Deus pelos olhos de Deus? Aham. É muito diferente. Agora tu começou já a se sentir leve. Bia, eu chego a estar, tipo, não sei se tu enxerga daí, mas assim, sinto a presença de Deus por causa da Amém. palavra, por causa da palavra. O Tão Espírito somente. Santo, ele se manifesta na palavra. Não há limites para o poder de Deus quando a gente está coberto, cheio e transbordante da palavra. Então, em 4 versículos de Tiago 4, ele passa 4 versículos julgando. Vamos para o próximo, Tiago 4, versículo 5. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras. O Hum, Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Ou é. seja, o que que Tiago está dizendo? Que o poder do livre-arbítrio que Deus colocou em nós nos permite a violência. O livre-arbítrio, ele só existe a partir do momento que nós podemos escolher entre o bem e o mal, e Deus colocou dentro de nós o desejo do mal. Por quê? Para que nós sejamos como ele é. Criamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus fez isso, ele nos deu o poder de escolha. Os anjos têm o poder de escolha, nós temos o poder de escolha entre o bem e o mal. Agora, se nós tivéssemos dentro de nós somente o desejo do bem, nós escolheríamos a Deus sempre, certo? Uhum. Isso seria mecânico. Então, o poder do livre-arbítrio já nos leva a ter o senso de responsabilidade do julgamento. É impossível separar o ser humano espiritual do julgamento. Ou seja, como que eu julgo se o desejo que eu tenho dentro de mim é violento ou não?
Com entendimento. Então eu tenho que julgar, não, esse desejo não é bom. Eu vou procurar a obediência voluntariamente porque eu amo a Deus e porque o meu livre-arbítrio com o qual Deus me criou me permite criar o bem e o mal, e eu, como ser criativo igual a Deus, eu vou criar o bem. Eu vou oprimir os desejos violentos que habitam em mim. Ok? Uhum. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio, isso é julgamento. Versículo 6. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Vou ler o início. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Então, qual que é a solução para a gente não ceder ao espírito violento, ao desejo violento, aquilo que não é bom, porém nós temos a permissão de querer, se nós escolhermos assim, quando nós nos conectamos e buscamos a Deus. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Ou seja, Deus mostra o caminho do bem, Deus é o bem. O exemplo do bem nós temos sempre, porém, o livre-arbítrio nos permite fazer coisas boas e coisas más, ok? O que que nos separa de fazer coisas más, Bia? O que nos separa de fazer coisas mal? O julgamento. Uau! Eu tô te dando tantas respostas, né, Bia? Tem que dar. Fundamentais para a gente entender o poder do julgamento e o quanto nós devemos julgar o tempo inteiro. E quem diz que a gente não deve julgar está indo contra Deus, tá? Então, a Bíblia é repleta e serena em toda a explicação plena do quanto o ser humano espiritual deve julgar. Vamos ao próximo versículo. 7, capítulo 4 de Tiago, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Como que a gente enfrenta o diabo? Julgando os desejos e as intenções que habitam em nós. E se a gente rejeita o diabo, a gente está rejeitando as intenções violentas que habitam em nós. E elas vão fugir de nós. E nós vamos permanecer obedientes a Deus, gerando e criando somente o bem. Isso tudo é ferramenta, perdão, isso tudo é resultado de qual ferramenta, Bia? Qual ferramenta, Ramon? O julgamento. Do julgamento. O julgamento. 8. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Ou seja, eu só chego perto de Deus quando julgo o quê? É melhor eu viver o bem, a bondade, o que é bom, o que é criação boa, o que é criar o bem, o que é criar edificação. É uma escolha minha. Então, quando eu julgo pelo bem, eu vou me aproximar de Deus. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Tiago está fazendo o quê? Está julgando, vocês pecadores, lavem as mãos, limpem o coração, hipócritas. Hum, Tiago está sendo juiz, está sendo julgador o tempo inteiro, com base no? julgamento. Exatamente, no julgamento que nos separa do pecado, ou seja, a ferramenta que nos separa do pecado é o julgamento. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. O que que Tiago está fazendo? Está sentenciando. Vocês hipócritas, pecadores, fiquem tristes, gritem e chorem, ou seja, se arrependam. Mudem as risadas de vocês em choro e a sua alegria em tristeza. Isso é sentença. A gente leu 9 versículos de Tiago 4, ele passa o tempo inteiro julgando e sentenciando. Agora Uhum. me diz aonde na Bíblia a gente não deve julgar. Não tem, Bia, não tem, Bia. Eu vou chegar num versículo que vai te colocar contra a parede daqui a pouquinho. Uhum. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Isso é julgamento. Eu tenho que me julgar, entender que eu estou errado e que eu tenho que me humilhar, agir assim, e Deus vai me exaltar.
mas por causa do julgamento que eu tenho que ter a meu respeito. Então é dever de todo cristão julgar. Agora vamos ao entendimento pleno. Meus irmãos, não falem mal um dos outros, não falem mal. Mal. Quem Irmãos, fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei e julgando-a. meu Deus. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Então aqui vem um problema onde as pessoas pegam esse versículo 11 e distorcem a realidade do versículo 11. A gente leu Uhum. do 1 ao 10, Tiago fez o que o tempo inteiro? Julga. Julgou, sentenciou e disse: se vocês querem ser livres, humilhem-se. Aí no 11 e Correção, no né? 12, ele vem e criteriza. Por que que vocês estão errados? Porque vocês estão falando mal um dos outros. Vocês se estão julgando pelo entendimento de vocês. E se vocês julgam pelo entendimento de vocês, o irmão de vocês, vocês estão julgando a lei. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Por quê? Explicação. Deus é o único que faz as leis e o 12 e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? O, Uau. o que está escrito aqui? Que quando a gente sentencia um irmão à morte, ao pecado, à não salvação, por Uhum. exemplo, poxa, aquela pessoa comeu demais, ela poderia ter dado tudo para os pobres. Cara, quem é tu para dizer que aquela pessoa comeu demais? Tu sabe a realidade dela? Antes de tu julgar ela pelo teu entendimento, submete o teu entendimento a Deus. Ah, mas aquela pessoa lá se veste mal. Vou falar de mim. Aquele irmão tem tatuagem, quer falar da palavra de Deus. Quem é tu para falar das minhas tatuagens? Se Deus me aceita assim, quem é tu para não me aceitar? É isso que o versículo 11 e 12 dizem. Se você acha que o Ramon é pecador porque tem tatuagem, tu está julgando a Deus, porque o único que pode julgar a Deus, o Ramon porque ele tem tatuagem é Deus. É nesse sentido, ou seja, Deus está dizendo, para de mimimi, de criar um monte de problema para as pessoas se chegarem a Deus. É Deus quem julga todas as pessoas e sabe se elas vão ou não vão se chegar a Deus e se elas foram ou não foram aceitas. Está ligado a julgar segundo os olhos de Deus. Do versículo 1 ao versículo 10 de Tiago 4, ele julga os olhos de Deus. E do 11 ao 12, ele condena o julgar pelos olhos humanos. Tu entendeu, Bia? A diferença? Uhum. Agora o 13, aí fica claro. E agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Julgamento humano. Está dizendo o que vai fazer. Olha o que vem em seguida. Vocês sabem como será a vida amanhã? Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que que Tiago está dizendo? Como assim que vocês já sabem tudo o que vai acontecer? Quem são vocês para dizer o que vem amanhã? Quem é vocês para dizer que o Ramon que tem tatuagem amanhã não vai ser salvo? É isso que Tiago está dizendo. Não sentencie as pessoas à perdição. Não julgue pelo seu próprio entendimento. Agora, se você julgar pela palavra, tá tudo certo, porque é o que Tiago vem e fala: lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Tiago tá julgando, certo, Bia? Certinho. 15. O que vocês deveriam dizer é isto. Olha o que Tiago vem e diz. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, ele está dizendo: façam tudo segundo o entendimento de Deus e não segundo o entendimento de vocês. Se vocês vão ou não vão para uma cidade, vão fazer isso ou aquilo, coloquem tudo nas mãos de Deus e confiem que Deus o fará.
Submetam tudo a Deus. Parem de julgar pelo seu próprio entendimento e julguem tudo pelo entendimento de Deus. Porém, 16, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. 17, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, o contexto todo de Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 17, Tiago exprime julgamento o tempo inteiro. E ele expressa qual é o julgamento que nós devemos ter e qual é o julgamento que nós não devemos ter. Julgamento que nós devemos ter 100% segundo os olhos de Deus, segundo a palavra. A gente pode chamar alguém de hipócrita e pecador? Pode. Tiago faz isso o tempo inteiro, do versículo 1 ao versículo 10. O que eu não posso fazer? Dizer que se o pecador vai ser salvo, não vai ser. E é isso que acontece hoje. As pessoas querem dizer, ah, mas esse irmão vem para a igreja só para fazer network. Ah, mas aquele irmão vem para a igreja e não faz jejum. Ah, mas aquele irmão vem para a igreja e não bate palma. Ah, mas aquele isso aqui. É isso que o Tiago está condenando. Ele está dizendo assim, cara, para de perder tempo e julgar pelos teus próprios olhos. Deixa que Deus está libertando as pessoas e faça o mesmo. Para de ser hipócrita e vai consertar a tua vida naquilo que ainda não está boa, porque esse é o julgamento de Deus. Quem é perfeito para te julgar, ou seja, sabe qual que é a tradução bíblica para julgar? É libertar. Juiz, juiz na Bíblia significa libertador. Julgar significa libertar. Entendeu, Bia? Sim. Aham. Esse é o viés bíblico para a palavra julgar. Julgar é libertar. Ou seja, quando o Tiago vem e diz julguem, Deus julga. Deus, eu estou julgando pela palavra, ok. Agora, se vocês vão ficar sentenciando as pessoas, se vocês vão sentenciar o futuro de vocês pelo próprio entendimento de vocês, não façam isso. Então, o que diz Tiago 4, do versículo 1 ao 17? Julgar, o que Tiago faz? Julgar pela visão de Deus, é um dever. Tiago faz isso o tempo inteiro, todo o capítulo 4. Julgar pela minha visão é pecado. Conseguiu entender, Bia? Sim, sim. Sentenciar é um dever que só cabe a Deus. O que vai acontecer com alguém no dia de amanhã, inclusive com nós mesmos, no dia do juízo, inclusive com nós mesmos, só cabe a Deus. Agora, o que acontece o tempo inteiro conosco e ao nosso redor, cabe a nós entendermos o nosso poder de governo e mudarmos. Ou seja, se a gente entende que a gente está fora da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a gente tem que se arrepender, se entristecer, chorar e se humilhar. Como que eu faço esse reconhecimento se eu não me julgo o tempo inteiro, Bia? Então, o que Tiago vem e mostra o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, se tu quiser, eu posso ir para outros capítulos e outros versículos de outros livros. Pode. Posso? Pode Tá. sim, com E aí a gente, a certeza. gente, a Eu quero gente- logo clareza, né? é. Porque eu Então, estava com essa dúvida e né, tirar logo para que seja o quê? Um é, passo, uma guinada para a gente continuar, porque você está me dando assim as chaves, né, para esse exato, entendimento. Deus exato. está te usando para mim. Então, agora eu buscar e Deus vai esclarecer mais ainda, né? Isso. Mas foi bom, Isso. já trouxe luz em relação a essa dúvida, né? Ó, eu vou mudar um pouquinho de livro e a gente vai viajando um pouquinho na Bíblia, tá? Vamos para 1 Coríntios 2, Hum. tá? Vamos lá. Então agora nós estamos com os óculos de Deus, olhando segundo os óculos de Deus, né? É, Entendendo os óculos do escritor
e também entendendo que o nosso pode ser reciclado, ok? Então, Tiago passa 10 versículos de Tiago 4 julgando, e depois ele diz: não julguem pelo seu entendimento, julguem pelo entendimento de Deus, porque ele faz isso os 10 versículos anteriores. Então, ali a gente já refuta essa mentira que nós não devemos julgar, tá? Mas vamos bailar um pouquinho pela palavra e aí a gente vai entender alguns versículos a mais, tá? É bem legal, assim. Ó, eu vou ler direto 15, depois eu leio um pouquinho acima e um pouquinho antes e um pouquinho depois. Ó, 1 Coríntios 2,15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Uhum. Forte, né? Demais. Então, Ah, esse foi um dos versículos que Deus cravou no meu pensamento e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E quando eu conecto ele com o último versículo do capítulo 4 de Tiago, e depois a gente pode voltar lá também, ele fica muito pesado. Muito pesado. Porque o último versículo do capítulo 4, Tiago, ele diz o quê? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. O que que é saber fazer o bem se não é julgar o que é bom e o que faz bem? Eu uhum, preciso entender o que faz bem e o que não faz bem para escolher o que faz bem. Então, julgar é um dever. E a tradução bíblica para julgar é libertar. Quando a gente olha segundo os olhos de Deus, a palavra julgar, a gente coloca esse entendimento, libertar. E quando a gente olha pelo nosso entendimento, e aí que Deus entra e diz: vocês estão errados quando vocês fazem, é quando vocês usam o sentido da palavra julgar no sentenciar. uhum, Analisar é um dever, sentenciar só Deus. uhum. Vou Analisar anotar, vice. isso, Analisar, analisar, ou seja, dever, julgar, libertar e entender segundo os olhos de Deus é nosso dever. sentenciar. Somente Deus, hein? Sentenciar somente Deus. Glória, glória. Entendeu? Sim, Ah, o sim. resultado disso vai ser não sei o quê. Calma lá. Aquela pessoa vai não sei o quê. Não, calma lá. Abençoa a pessoa e corrige ela no íntimo, somente tu e ela, né? Não exponha ninguém. E instrua a pessoa para que ela faça o melhor. É o que Tiago está fazendo do versículo 1 ao versículo 10 de Tiago 4. Ele está julgando nos 10 versículos, por quê? No sentido de libertar. E no versículo 11 e 12 ele vem e diga: cuidado, porque se tu julga pelo teu entendimento, tu condena. E quem pode sentenciar a condenação à libertação é somente Deus. Nós temos o dever de libertar, julgar para a libertação. Geto capio, Bia? Aham, Eu vou voltar um pouquinho, ó. Vou voltar um pouquinho aqui no 12, ó. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Portanto, portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e as palavras ensinadas e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas uhum, verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só se pode ser entendido de modo espiritual. O que que ele está dizendo? As pessoas naturalmente sem o Espírito de Deus julgando através delas, ou seja, se elas têm o Espírito de Deus, porque todos têm o Espírito de Deus, mas se elas julgarem pelo seu próprio entendimento, elas vão estar julgando a lei, elas vão estar condenando. Isso não é dever delas. E aí elas vão achar que aquilo que realmente Deus fala e é verdade é loucura. Então eu vou ler todo o capítulo para chegar no final e tu entender melhor. Versículo 1. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria.
Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Aqui Paulo está abrindo mão do julgamento humano e dizendo: eu recebo a sabedoria de Deus e a partir de agora eu julgo tudo pela sabedoria de Deus e não mais pelo julgamento humano. Conseguiu entender a conciliação entre 1 Coríntios 2 e Tiago 4? Sim, Vou continuar lendo. certo. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está julgando. Tu entende? Ele está julgando a fé dos coríntios. Ele está deixando claro, já que vocês estão exercendo tais obras, a fé de vocês não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus, porque vocês estão agindo de forma espiritual, ou seja, vocês não estão julgando com os olhos de vocês e vocês estão amando o próximo como a vocês mesmos, independente do que o próximo faz. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de sabedoria deste mundo, nem dos poderes que o governam, que estão perdendo seu poder. Essa é a diferença. Paulo vem e deixa explícito o quê? A sabedoria dos homens é o julgamento que não devemos ter. A sabedoria de Deus é o julgamento que devemos ter. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Por causa Ficou, do Espírito. ficou mais claro, né? Aham, legal. Hum, Não, eu vou junto contigo, né? A gente vai permeando, né? Agora nós vamos lá para Romanos 14. Tá? Aí vamos para Romanos 14. uhum. Tá? Deixa eu pegar Que aqui. maravilha é estudar a palavra, né, amor? É maravilhoso, maravilhoso. A gente sente leve. A gente sente exatamente assim como Paulo falou em 1 Coríntios 2. A gente sente assim, tipo assim, se a gente é espiritual, realmente a gente parece que não tá pesado, a gente parece que flutua. Verdade. É. Vamos lá, ó. Vamos agora com o entendimento de Tiago, com o entendimento de Paulo falando para os Coríntios e agora Paulo falando aos Romanos. Tá? Duas culturas diferentes, Deus falando, Paulo escrevendo e nós interpretando. Tá? Vamos tentar usar os óculos de Deus.
Aceitem, versículo 1, Romanos 14, versículo 1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Uau, forte. Eita Deus. É a concordância bíblica, ela é demais quando a gente lê todos os contextos e a gente não fica pingando num versículo em outro e usando Ah, versículos isolados, porque isso foi quem que fez? O adversário usou versículos isolados para tentar enganar Jesus. Jesus disse: tchau para lá, sai fora, papudo. Tu fala dois, três versículos, mas eu sei o que diz a palavra toda. Foi exatamente isso que Jesus falou para ele. E aí, na linguagem de Cristo, ele citou os versículos: não tente a Deus. Ou seja, como Jesus refutou o inimigo? Usando o contexto. Enquanto o inimigo usava o texto, Jesus usava o contexto para refutar. E é isso que nós estamos fazendo hoje, Bia. Hoje nós estamos lendo os contextos e entendendo quão poderoso é o julgamento de Deus através de nós, desde que seja o julgamento de Deus e não o nosso. Então, Paulo já está sentenciando e julgando, segundo os olhos de Deus. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé. Se ele está dizendo que tem alguém fraco na fé, ele julgou que alguém é fraco na fé. E se ele está sentenciando, dizendo aceitem essa pessoa, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Esse é o julgamento de Deus. E Paulo está usando o julgamento de Deus para dizer o quê? Acolham a todos, mesmo os que não têm tanta força espiritual, emocional e física do entendimento que vocês já têm. eita. Esse é o amor de Deus, o julgamento de Deus é acolhedor. Uhum. Versículo 2. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Ou seja, Paulo está dizendo, cara, não questiona. Ele é teu irmão também. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o Ah, aceitou. sim. O julgamento de Deus é entender que aquela pessoa tem aqueles limites e ela vai chegar até o limite dela. Que lindeza esse Deus. É maravilhoso, é esplêndido. É, Acolhedor, Deus é acolhedor, Bia. Quem é você? Aí vem Paulo, no capítulo Paulo. versículo 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Aqui vem Olha, a sentença de Deus dizendo que Deus pode mudar a história de todos quando ele quiser, não sentencia as pessoas. glória a Deus. Liberte elas, tenha o julgamento de o que levar a verdade e a verdade vai libertar elas. Esse é o dever de todo cristão. Leva a verdade, liberta pela verdade, julga pela verdade. Esse é teu dever. E Deus vai sentenciar as pessoas. Não dê sentenças ao que come legumes e não come carnes. Não dê sentença ao que come carne e não come só legumes. Tenha amor por todos, acolha todos, deixa Deus sentenciá-los, julgue-os, liberte-os, não prenda-os nos teus entendimentos. Não prenda no tamanho da saia, no tamanho do cabelo, no cheiro do perfume, na cor do batom. Esquece esses mimimi. É isso que Deus faz. Se Deus tocar na consciência da pessoa para ela, sei lá, deixar o cabelo crescer, não usar batom, não usar brinco, é Deus e ela. Não cabe a ti fazer isso. Forte, né, Bia? Bem forte. Se o Ramon tem tatuagem, quem é tu para dizer quem é o Ramon porque ele tem tatuagem? É isso que Deus está falando através de Paulo, e essa tem que ser a nossa interpretação. Porque daí Aham. eu estou usando o contexto e eu não estou distorcendo a Bíblia. Quem morreu por Ramon foi Cristo, Cristo na cruz. Exato. Que lindo isso, Bia. Quem morreu por mim foi Cristo. É, o povo Vamos. é enxerido, né? Quem sabe se o Ramon vai ser salvo ou não? É Cristo. É. Algumas pessoas
pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Ponto. Não te mete no julgamento do outro. Se o outro tem um escravo, o problema é dele. Se o escravo quer ser escravo, o problema é dele. Cuidado com o que você julga. Ah, mas o outro paga mal seus funcionários. Cuidado. Quem é você? Tu é dono da empresa dele para dizer se ele paga bem ou mal? Aham. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Deus está falando. Não te meta onde tu não é chamado. Deixa que eu sentencie. Você julga pelo amor, pela libertação das pessoas. Versículo 6. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Ou seja, respeita a decisão das pessoas, não interfere diretamente em algo ruim ou destrutivo para você ou para o outro, porque se o outro, nessa época ainda tinham escravos, se o outro Uhum. agora é escravo, ele trabalha por comida e por moradia, se ele aceitou isso, isso está fazendo bem para ele. Cuidado antes de ir lá e desfazer isso. Tenha certeza que tu está julgando pelo entendimento de Deus, senão não faz. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo o que tu falou. Quem viveu e morreu por nós foi Cristo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, Glória a Deus. tanto se vivemos como se Eita morremos, glória. somos do Senhor. Aleluia. Amém. Oh, Aleluia. glória. Ele abraça a gente nessa hora, né? O tempo inteiro. Deus Pelo é poder da muito palavra. forte, Deus é muito forte, e a gente não pode tratar Deus com tanta mesquinharia. De jeito nenhum. 9. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é o Senhor de quem já partiu. E ele também é o Senhor de quem está aqui. Esse versículo Aleluia. ele deixa claro que somente Deus sabe sobre condenação eterna. Nós não sabemos, somente Deus sabe. Então, sempre que Deus fala comigo sobre julgamento, ele deixa isso bem claro. Analisar, entender, decidir, libertar é um dever meu. Sentenciar é só Deus. É assim que Deus fala comigo sobre julgamento, Bia. Exatamente assim. Uhum. Vamos lá. 10. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Aleluia. Que Assim, coisa cada linda. um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Meu Senhor. Ou seja, só Deus dá o julgamento sentencial. Claro, né, Bia? Uhum. Claríssimo. Ou seja, eu posso ter a interpretação, a análise, o julgamento para libertar isso a Deus através de mim. Agora, quando eu tenho para sentenciar e condenar a morte, aí eu tomo o lugar de Deus e aí eu erro. Agora, se eu julgo para libertar, Tiago falando do versículo 1 ao versículo 10. Vocês são assim, por isso vocês estão errados e por isso vocês têm que se arrepender. Isso é libertação. Uhum. Tiago está exortando eles para libertação, não para condenação. Ah, para libertação. Paulo faz isso num outro versículo, depois eu posso até ler. Paulo falando que ele orou a Deus, ele disse: entreguei o corpo deles à morte, para que a alma seja salva por Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: coloquei nas mãos de Deus, a sentença é de Deus. Eu gostaria muito que a alma se salvasse.
Mas Paulo não tomou o lugar de Deus e sentenciou a alma à morte. Ok? Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Versículo 13. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus Cristo, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. O que que Paulo está dizendo exatamente assim? Vamos lá. Um exemplo, uma família de 5 pessoas, né? 4 pessoas não comem carne e se sentem mal por comer carne, então elas não comem. E elas não conseguem comer carne sem se sentir mal. O que que essa quinta pessoa biblicamente é orientada por Deus a fazer? Não comer carne. Por quê? Porque a comunidade a que ela pertence vai se sentir oprimida se ela comer carne na frente delas. Ou seja, tu quer fazer parte dessa família, dessa comunidade, entenda que para preservar o entendimento dessa família, dessa comunidade, é melhor que tu não coma carne. Ou seja, ou seja, não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Conseguiu entender o peso do julgamento de Deus, Bia? Sim. Ou seja, se eu faço algo que escandaliza o meu irmão, é melhor que eu não faça. Vou dar um Uhum. exemplo. Vou dar um exemplo. Morar na praia, né? Morar na praia, o Ramon sem camiseta é normal, né? Vão dar sem camiseta, tô na praia, é normal. Mas o Ramon tá em São Paulo. Aí agora eu vou caminhar e vou correr na calçada sem camisa. É diferente. Na praia as pessoas vão entender e não vão se sentir mal, mas em São Paulo talvez elas se sintam mal. Então o que que eu tenho que fazer? Se eu sei que naquele lugar as pessoas não se sentem bem, lá eu vou caminhar e vou correr de camisa. Exatamente. Conseguiu entender o peso do poder que nós temos na consciência do outro? É, sim. Ou seja, a gente tem que julgar o tempo inteiro o que a gente faz, aonde a gente faz, com quem a gente faz, para a gente saber se está certo ou se está errado. Vou usar um exemplo no contexto conjugal. Vou usar um exemplo. Para um homem, é certo ter relação sexual com uma mulher. Para uma mulher, é certo ter relação sexual com um homem, ok? Certo. Qual que é o critério para que isso permaneça certo segundo os olhos de Deus? Qualquer homem pode ter relação sexual com qualquer mulher? Não. Opa, por quê? Por quê, Bia? Porque a relação sexual, ela tem um propósito na criação de Deus, a constituição de família Sim. e filhos. Então, o agrupamento, a intimidade, ela tem um propósito de estimular o que é a geração de filhos. Ou seja, a união, a família, a força familiar é um ciclo que Deus criou. E nisso existe um homem e uma mulher, ambos têm desejos, preferências e entendimentos. Por que que a relação conjugal, ela na monogamia, ela tem a plenitude da vontade de Deus? Porque existe um pensamento e existe um desejo no homem por aquela mulher e na mulher por aquele homem. E o compartilhar isso no desejo e no entendimento do ser humano, hoje, é muito difícil de ser aceito. Mas como eu já falei, biblicamente não há condenação para poligamia. Se uma sociedade, se um ambiente, um lugar inóspito, tem lá 2.000 mulheres e 100 homens, né? E o homem casou com a primeira mulher, aí ele foi no mercado, conheceu uma segunda,
ficou com vontade de casar com ela também. Ele chega em casa, combina com a mulher entende, eles concordam, eles aceitam. Isso não condena ninguém nos seus próprios pensamentos e entendimento. Ele casa com essa segunda mulher, ele cuida das duas famílias, as duas famílias se conhecem, vivem bem, elas têm os irmãos, são todos se tratam bem. Isso é pecado? Biblicamente não. Biblicamente não. Aquilo que fere a consciência do meu irmão é pecado. Seja eu comer algo. Se eu comer essa granola na frente da Bia, faz a Bia sofrer, eu posso comer essa granola. Em casa, quando a Bia não está vendo, eu estou falando de alimento. Eu estou falando de comida. Não estou falando de relação conjugal. Uhum. Isso aqui não é uma pessoa. Isso aqui interfere e afeta somente a mim. Relação conjugal, relação sexual, não. Ou seja, a pessoa pode ter vários relacionamentos, vários cônjuges sem o outro saber? Não. Pecado é adultério, qualquer adultério. Tudo que eu Sim. adultero, que eu faço sem combinar, ou que eu faço diferente do que eu combinei, é pecado. E por que que Cristo vem e fala: se vocês acham que ter relação sexual com outra mulher fora do casamento é pecado, isso é adultério, eu digo para vocês que não só o toque físico entre vocês é pecado, mas só o olhar e desejar já pecou. Por que que Cristo fala isso? Porque se tu tá desejando aquilo que tu não combinou com quem tu tem um combinado, tu já está adulterando. Uhum. Ou seja, eu comer a granola sem a Bia ver, eu comer em casa, a Bia não é da minha família, a Bia não mora comigo, a Bia tem, digamos, as preferências dela, e a Bia vai me dizer, bah, amor, se tu comer granola na minha frente, eu gostaria de comer, eu não posso, porque faz mal para minha saúde. Se eu comer na tua frente, eu tô te fazendo mal. É uma granola, certo? Então é isso que o contexto de Romanos 4 vem explicando. Tudo que fere a consciência do outro é pecado. Ou seja, quando a poligamia é pecado? Quando ela fere a consciência do outro. Poxa, tu combinou com o outro que era só você e ele pro resto da vida, né? E agora tu quer mudar isso? Mesmo combinando, é pecado. Entende? Então, o que que a Bíblia traz como julgamento? Tudo. A gente tem que julgar tudo, os mínimos detalhes. A hora que a gente vai dormir, a hora que a gente acorda, a nossa rotina, quanto tempo a gente passa com a família, o que a gente come, quando a gente come, tudo que a gente faz em concordância, que faça bem para as pessoas, é o que nos livra do pecado. E tudo que a gente faz discordando do que a gente combinou é adultério. Não só a relação sexual. Uhum. Tudo que a gente descumpre no que a gente combinou é adultério. Não só a relação sexual. É por isso que eu isolando monogamia e poligamia, ou seja, todo mundo combinado entre todos e todo mundo feliz, a Bíblia não condena, a Bíblia não diz que é pecado. O que a Bíblia condena é qualquer combinado sendo descumprido. E a Bíblia vai um pouquinho mais além. Além do que tu combinou, se tu não cumprir, tu tá pecando quando tu faz algo na frente de alguém que se sente mal te vendo fazer aquilo. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa tem um animalzinho, a outra pessoa não tem, né? Aí a pessoa que não tem despreza ter um animalzinho. Isso é pecado. É, isso mesmo. Tu entende, Bia? Tudo aquilo que eu, Entendo. digamos que fere a consciência do outro é pecado. E como eu sei se fere ou não a consciência do outro, se eu julgo pela palavra, se eu julgo pelo Espírito Santo de Deus, se eu julgo pelos olhos de Deus. Ou seja, vamos dar um exemplo. Sabia a hora de dormir é meia-noite. Faltam 7 minutos. É, Se eu sei que para Bia ela tem que dormir à meia-noite e eu ficar te incomodando para te passar da meia-noite e tu ficar cortada, eu estou ferindo a tua consciência. isso mesmo. Se eu fizer isso, isso é pecado. Incrível, né? Incrível, Bia, incrível. Deus é um Deus de detalhes.
Tu formaliza quando tu quer terminar. Eu vou tendo 15 ou 23, eu posso ler, a gente pode encerrar. Certo, Se pode ser. você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu e se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Tá, aleluia. Ou seja, eu posso condenar um árabe que tem 5 esposas, elas vivem em paz, Ah, cuidam bem dos filhos, todos se fazem bem. Eu posso dizer que essa pessoa vai para o inferno? Não, biblicamente. ah, Não posso fazer isso. Eu não posso cometer esse adultério à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não cita isso em nenhum lugar. Ou seja, a pessoa que julgar um árabe que tem 5 famílias e disser que essa pessoa tem pecado, essa pessoa está julgando a palavra, ela está se colocando no lugar de Deus e ela está pecando. Consegue entender, Bia, o quanto sério é isso? muito sério, muito. Vamos à Misericórdia. misericórdia. Versículo 18. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudem a Uau. fortalecer uns aos outros na fé. Aleluia. Por uma que... Fortalecer. É muito claro, né, Bia? Aham. Meu Deus. Ajudam a fortalecer e não a destruir, né? Exato. Ou seja, o que gera força? A paz. Ou seja, A não faça paz. algo que perturbe o teu irmão. Sim. Se tu vive numa comunidade, numa nação, num lugar onde a monogamia é o padrão, não queira ser poligâmico lá. Você vai estar errado. Uhum. Agora, se você que vive numa comunidade onde a monogamia é o padrão, não condene o outro que vive na poligamia. É isso que a Bíblia diz. Se o outro veste uma roupa marrom e tu não gosta de marrom, não diga que quem veste marrom vai ser condenado. É isso que a Bíblia diz. Ok? Já imaginou? A gente chega todo de marrom, aí ele diz, tu envelhecesse de marrom, tu ficasse gordo, gorda de marrom, é triste. Tu entende que essas coisas simples do dia a dia afetam as É, pessoas e as pessoas isso. às vezes não querem ter a paz de não ferir o outro? Meu Deus. 21. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Ou seja, se tu faz algo, ou seja, por exemplo, tu vive numa comunidade, numa igreja onde eles acham melhor não beber bebida alcoólica. Se tu quer ser membro, obreiro, se tu quer ser pastor naquela igreja, não beba bebida alcoólica. Uhum. Ponto, não entra em discussão. Eles têm esse costume lá, respeita o costume deles. Isso, Ponto. Ah, mas eu quero beber vinho. Então sai e monta a tua igreja e não fica incomodando ninguém. exatamente. Ah, mas lá eles não comem carne. Então eu vou lá e eu quero dizer que eles estão errados. Não faça isso, você vai estar pecando. Sai e monta a tua igreja onde tu pode comer carne. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz é a pessoa que não é condenada. Esse versículo é extraordinário. Um dos versículos que eu tenho usado nos estudos de Salmos e de Provérbios, e que ele é libertador, Bia. Libertador. Versículo 22 do capítulo 14 de Romanos. Mas guarde entre você mesmo e Deus, o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Uhum. Ou seja, está dizendo a pessoa que não volta atrás na sua decisão. A pessoa que confia naquilo que faz. Ou seja,
comer granola, eu não preciso combinar ou descombinar nada com ninguém, né? Se eu estiver com jejum com Deus, eu vou combinar com Deus. Deus, eu vou entregar o meu jejum e vou comer granola agora, ok? Muito obrigado. Eu vou comer granola. Mas se a Bia não gosta de granola, eu simplesmente não vou falar para a Bia que eu estou comendo granola. Por quê? Porque eu não preciso combinar ou não com a Bia se eu vou comer ou não granola. Agora, numa sociedade poligâmica, eles têm que combinar, eles têm que se avisar, eles não podem sair fazendo as coisas sem a sentença do cônjuge. Quem autoriza a entrada de um segundo esposo, de uma segunda esposa, é o atual, numa sociedade poligâmica. Então, eu não Hum, posso dizer que eles estão em pecado, porque eles estão cumprindo o combinado. é verdade. E aí, como que alguém vai sentenciar eles à condenação se Deus não faz isso? Eu tenho que cuidar do meu nariz, do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, da minha comunidade, parar de perturbar os outros. Verdade, amor. O último versículo. Poderoso É. isso, hein? Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, e aí fortalece mais ainda o versículo 22, é Uhum. condenado por Deus quando come. Meu Deus. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. Ei, E o que não se baseia na fé é pecado. uau. Ou seja, se eu desligar aqui e agora eu tiver dúvida se eu posso ou não posso comer a granola, e eu comer a granola com dúvida, eu estou pecando. Uhum. Conseguiu entender? Graças a Deus. Poder, o poder de honrar. Isso eu falei muito no estudo de sexta. Foi. Falei sobre a verdade gera fertilidade. E esse é o poder da verdade. O que é combinado, Bia, e faz bem a todos, deve ser mantido. A gente não pode desrespeitar aquilo que a gente acredita e faz bem a todos. Ou seja, se eu sei que a granola vai me fazer bem, eu não tenho que pedir autorização para ninguém, eu tenho que simplesmente comer. Mas se eu sei que eu comer na frente de alguém faz mal para aquela pessoa, eu não como na frente da pessoa e ponto. Tudo aquilo que a gente combina com as pessoas e com Deus, e a gente não faz, é adultério. Forte, né, Bia? Muito forte, muito forte, muito forte. Meu Deus. Muito bom, viu, Ramon? Muito bom mesmo. Gratidão mesmo Uma pela honra, sua uma honra. disponibilidade, viu? Uma honra. Que bom, obrigado pela oportunidade. Uma ótima noite. Chegou a meia-noite, né? Chegou. Glória para Deus. Amém. Quer orar por nós, Bia, por favor? Sim, sim, sim. Amém. Graças a Deus. Senhor, tu és maravilhoso e a ti nos rendemos em todos os momentos, cada vez mais. Quando te buscamos, quando nos dispomos a aprender de ti, aprender da tua palavra. É maravilhoso. Eu te louvo porque pela disponibilidade do teu filho Ramon e está comigo até esse momento, tirando essa dúvida e esclarecendo. Tu jogasse luz entre nós nessa noite e eu te agradeço demais, Senhor. Queremos sim, ó Deus, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Queremos mergulhar, Senhor, mais fundo, porque tu és uma fonte inesgotável de sabedoria. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, e que a cada vez mais nós venhamos ter desejo e amor pela tua palavra. Glória a Deus por esse momento, por esses ensinamentos, por Aleluia. essa clareza, Senhor. Obrigada, Deus, porque Ele complementou, ó Deus, o que tu já havia me revelado. É muito bom isso. Que Aleluia. ele cresça cada vez mais, que tu abençoe ele junto com a sua família, Senhor. Que tu, ó Deus, abençoe cada vez mais nos seus negócios, na sua vida diária. Em nome de Jesus, ó Deus, dai-nos uma noite de paz, uma manhã cheia de esperança e de muita paz, ó Deus, e Aleluia. aprender e sempre colocar em prática aquilo que tu nos revelaste, que tu tens nos revelado. E nessa noite eu te exalto, porque eu aprendi. Obrigada, Jesus. Selado está a nossa oração, nosso estudo. Aleluia. Amém.
Amém, amém. Valeu, mestre. Amém, Bia. A Amém. bênção do Deus Senhor abençoe. está sobre ti. Amém, amém, amém. Um excelente final de semana, Bia. Para tu também. Amém. Boa noite. Muita paz. Boa. Paz, amém. Tchau. Tchau, tchau, Bia. Tchau, tchau.